Amado Pai Celestial, como é difícil. E muitas vezes é assim, difícil proferir palavras e pedir algo quando algo ainda dentro de mim diz que não temos uma real conexão. Mas eu quero ter uma conexão mais profunda, íntima e ir trabalhando a nossa relação. Peço que essa mensagem possa chegar para quem realmente precisa e para quem será de proveito. Para lá. Ora lá, senhoras. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos fazendo perdão, um intento aqui, que é pegar e levar aqui, trazer aqui pro YouTube esse devocional para que vocês possam assistir o momento que vocês precisarem, o momento que vocês acharem mais propício, tá? Então, aqui terão partes que não serão transmitidas lá no Instagram, tá? Vai ser aqui mais ou menos como uma aula, e lá no Instagram vai ser mais curtinho, tá bom? Até mesmo por conta das plataformas. Então, bora lá começar o ao vivo com, com o pessoal. E estamos ao vivo, Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia. E bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no nosso segundo dia de devocional. Ontem nós iniciamos um devocional no dia de Natal, né? Eu estou usando como base aqui o livro Café com Deus Pai, edição de 2021. Bom dia, que fala sobre porções diárias de esperança. Eu senti de trazer isso, né? E no dia de hoje, essa mensagem que está aqui no livro tá trazendo algumas informações, tá? E o título já começa trazendo um pouquinho de ai, né? Chega até a dar um negocinho na garganta, que é sobre não julgue ou condene. Não julgue ou condene. E ele traz logo de cara uma escritura de um personagem, de uma personagem bíblica, no livro de Ruth, lá no Velho Testamento. Eu gosto muito da história de Ruth, particularmente eu tenho uma conexão muito forte com essa história desde pequena, vamos colocar assim. Eu estudava e questionava por que desse comportamento? Por que que ela não foi embora? Por que que ela escolheu as coisas que ela escolheu e por quê, e por quê, e por quê? Na minha juventude, e aí eu tô falando a menina que sabe tudo, o rebelde, de 10, 11 anos, era o cheio do porquê. Quando eu passei a ter mais ou menos meus 24 para 25, quando eu estava no meu primeiro casamento, eu comecei a me questionar para quê? Para que que Ruth passou por tudo isso? E hoje, aos meus 44, 45, eu me questiono o que eu tenho a aprender. E faz parte, por que que eu estou trazendo isso daqui? Porque faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Vem esse processo do enfrentamento, e depois meio que um enfrentamento, um contentamento, e depois começa a vir uma aceitação. Ela não é logo de cara. Não é logo de cara. Tá? Então, tenham paciência com vocês, ok? E aqui, quando ele começa, não julgue ou condene, né? A escritura diz o seguinte: aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores. Boaz é um personagem bíblico, né? Dono de grande terra, enfim, tinha uma plantação enorme de trigo. E ele pergunta para um dos seus trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ou seja, por mais
grande, por maior que fosse a plantação de Boaz, ele conhecia seus empregados. Ó, ou seja, ele se relacionava com seus empregados. Já começa o ensinamento ali, tá? E aí segura que você vai entender o porquê da importância de conhecer as pessoas com quem você se relaciona. Né? Aí o funcionário responde, é a Moabita, ela não é, israelita, ela é de um outro país, que veio com Noemi. Noemi é a sogra dela. Ela pediu para que a deixássemos ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caídas. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo ao abrigo. Ruth 2, de 5, versículo 5 a 7. Jeff, o que essa história tem a ver com ter esperança, a ter com o feminino, com ter meu lugar no mundo, com eu ter esperança? O que isso tem a ver? Bora lá. Essa simples escritura fala de uma forma muito sutil sobre relacionamento. Muitas vezes a gente se questiona por que certas pessoas têm sucesso, ou têm dinheiro, ou têm grandes pessoas, né, têm influência, e se ela é tão má, se ela não é tão boa. Alguém já fez isso para mim? Eu já fiz. E eu fiquei me questionando. Lembra? Quando pequena? Por quê? Por quê? Pra quê? E o que eu tenho que aprender com isso? Existe uma lei que é maior que todas nós, que é quanto mais vida eu dou, mais vida eu recebo. E eu só posso dar vida se eu me relaciono. Começando dentro de um relacionamento íntimo, ou seja, dentro da minha casa. Depois eu vou expandindo para os familiares. Dos familiares eu vou para os vizinhos. Dos vizinhos eu vou para o mundo. Perceba que os vizinhos nem sempre são o mundo, porque os vizinhos te conhecem. O mundo não sabe quem é você. O mundo, quando eu falo, é aonde está as grandes, né? O grande público. E aqui é algo tão importante que antes de Boaz julgar o que essa moça estava fazendo, porque afinal ele conhecia os seus empregados, ele questionou quem é essa moça. E o empregado vê-se que teve um relacionamento, ou seja, a dona Ruth pegou e antes de sair pegando as migalhas, vamos lá, pescar no aquário dos outros, ela foi e se relacionou com esse empregado, pedindo permissão para poder pegar as migalhas. E ali, quando ela pegou as migalhas, ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha. Só aqui, nessa escritura, já me deu umas 40 tapas na cara, do tipo, Jeff, quantas vezes você deixou de dar o teu melhor porque não era um grande grupo, ou não era tal coisa? Quantas vezes você julgou uma mulher, um homem, uma criança, sem conhecer a sua história? E aqui não é sobre trazer tapas na cara, assim, é sobre trazer algumas coisas que nós precisamos refletir. E aqui ele continua, né? Não é de hoje, aí vem do texto, não é de hoje que as pessoas observam as nossas atitudes e comportamentos. Então, eu quero parar um pouquinho aqui
para trazer, e realmente é uma verdade, não é de hoje que as pessoas observam o nosso comportamento, as nossas atitudes. Nós somos observadas desde o nosso nascimento. Nós temos isso em nós. E talvez dependendo da educação, da família, do lugar aonde você foi criada, pelas pessoas com quem você foi educada, não tenha sido tão boa essa observação ou esse ensinamento de como conduzir, enfim, a educação de uma criança. Então, nós vamos carregando isto no decorrer da nossa vida, porque está dentro do nosso comportamento. E aí, a gente carrega isso. E aí ele continua. Uma vez que fazemos as nossas escolhas, nós fazemos as nossas escolhas baseadas em muita coisa que a gente viveu no passado. Só que aí, é algo tão interessante trazer a história de Ruth aqui. Ela escolheu mudar. Ela escolheu mudar. Caso vocês não saibam, os moabitas, aqui não é sobre religião, ok? Vamos falar sobre contexto histórico. Os israelitas monoteístas, né, acreditavam em um único Deus. Os moabitas tinham um Deus para qualquer dor de cabeça. Aqui eu não quero trazer se é certo ou errado, estou trazendo o contexto histórico. Ela cresceu com isso, com esse costume. Porém, algo dentro dela disse que ela queria mais intimidade com um único Deus. E ela escolheu, independente de como ela ia ser julgada no meio dos israelitas, ela escolheu permanecer com a sua sogra. Né? Só fazendo um adendo, Ruth foi casada, Noemi tinha 2 filhos, esses 2 filhos acabaram falecendo, as suas noras, como o costume da época, e enfim, até hoje, após o falecimento do marido, podiam retornar para os seus pais, né? Para o seu país. A nora, a primeira nora, ela retornou para o país de origem, ou seja, ela retornou para os seus costumes, é isso que traz. Porém, Ruth viu um novo comportamento e viu uma oportunidade de ser ensinada junto com Noemi. E ela escolhe deixar costumes antigos, costumes que para ela não faziam mais sentido. Ok? Aqui eu não quero dizer que é errado você rezar aqui, orar ali, não, tô querendo te trazer sobre comportamento. Então, ela viu uma oportunidade de aprender mais sobre esse Deus. E foi junto com Noemi para a terra de Israel. E ali, viúva, sem filhos, com a sogra, já velha, de idade, bate o desespero. E aí é onde, né, trazendo do início, eu, quando na minha juventude, na minha meninez, de 10, 11 anos, me questionava, como assim? Ela podia ter voltado para o pai dela? Como assim ela aceita passar por um período de recessão, de escassez, sem reclamar? Talvez ela tenha murmurado alguma coisa ou outra, mas consciente e ouvindo os conselhos de sua sogra. Aqui vamos lá, não quero entrar no processo de sogra ou não é, mas no arquétipo da mulher mais velha, da mulher sábia. Ela ouviu quem já tinha mais experiência e foi lá. Ela podia muito bem ter chegado, seduzido, feito um monte de coisa, e ela falou: não, eu vou fazer aquilo que me cabe. E o que lhe cabia naquele momento? Pegar pequenas porções. Vamos voltar lá? Por que tem tanta gente que acaba se, né, gente errada, que tá mentindo na internet, que mete, que rouba, que trai, e é tão próspero. Tem dinheiro, não vou falar sobre prosperidade, tem dinheiro, e eu que faço tudo certinho, não tem. Porque essas pessoas estavam dispostas a construir relações.
E aqui eu não estou falando de network, não, tá? Eu estou falando sobre conhecer quem realmente você interage. É o famoso olho no olho. É o famoso se importar. Deixa eu saber qual que é a tua necessidade. Prosperidade é sobre isso. E aí, ela podia muito bem ter pedido uma porção maior. Mas aqui mostra muito, nessas entrelinhas, sobre uma coisa chamada empreendedorismo. Sobre construção. Sobre etapa a etapa, dia a dia. Ela foi lá pegando um por um, dia após dia, espiguinha a espiguinha que ia caindo, né? Continua, ele continua, né? Ele diz sobre a questão do julgamento. Eu não tenho como controlar o que as pessoas vão dizer a meu respeito. Ela não tinha como controlar o que iam dizer sobre ela. Uma moabita, no meio de israelitas, viúva. Olha quantos julgamentos para aquela época. Vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui? É a mesma coisa de você pegar, você ter muita grana e de repente você estar lá catando latinha. Muita grana que você viveu muito bem, estava em festa, estava em rolê, roupa de marca, tarará, 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 e aí de repente agora as pessoas que você conhece, que te conheciam, te vêm catando latinha. Olha o julgamento. Tu teria coragem para poder manter a tua família fazer isso? E aqui eu não estou falando sobre se é certo ou errado. É sobre como você lida com o julgamento dos outros sobre você. Vale o julgamento dos outros? Ou seja, aqui quando eu trago sobre o comportamento de uma criança, sobre o comportamento dela deixar de ser um comportamento moabita para ser um comportamento israelita, ou seja, de país, né? Sair de Moabe para Israel. Eu estou falando sobre comportamento humano. Você continua ainda enraigada nas coisas da tua infância, julgando como teus pais te trataram, como a tua mãe te tratou, como o teu irmão te tratou, que ele foi mais favorecido, ou como a vizinha sempre tinha os melhores tênis, enfim, whatever. Ou você se permite fazer essa migração para um novo país, para um novo comportamento, aonde sim você vai ser julgada, porque as pessoas conhecem os teus costumes, mas você não se importa porque você é uma nova pessoa, porque você amadureceu. Lembra no início quando eu falei? Eu era primeiro aqui. Por que aconteceu isso com Ruth? Para quê? Depois, né? Para quê? Para que passar por isso? E hoje, nos meus 40 e pouquinhos anos, 45, quase fazendo 46, eu me pergunto, o que eu tenho a aprender com isso? Não é, repito, senhoras, não é sobre religião, é sobre comportamento. É sobre as entrelinhas que estão aqui. E aí ele diz: eu tenho controle sobre o que eu digo e como eu me comporto diante das opiniões. Será que realmente a gente tem esse controle? Será que realmente a gente saiu desse processo infantil e partiu para um processo de maturidade? Será que realmente a gente conseguiu fazer isso? Ou a gente continua ainda na nossa meninez, tentando ser reparados, e mesmo quando essa reparação vem, ela ainda não é suficiente. E aqui, senhora, eu não estou minimizando aquilo que você passou. Pelo contrário, eu não conheço a tua história. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei como foi realmente a tua infância. Como vocês não sabem como foi a minha. Não vou dizer que foi terrível, mas também não foi maravilhosa, dentro da minha percepção. Talvez dentro da tua percepção, ela tenha sido a melhor coisa do mundo e você não queira sair desse momento infantil para não enfrentar as dificuldades que tem agora no mundo adulto. E tá tudo certo. Mas tenha essa consciência, não julgue.
Controla a tua língua, controla o teu comportamento. Porque palavras têm poder. Tudo aquilo que você acaba proferindo, você atrai para você. É uma lei? Ação e reação? A lei da ressonância? Se eu vivo julgando, se eu vivo reclamando, quando eu vou me expor, o que eu espero das outras pessoas? Aquilo que eu tenho dentro de mim. Yeah. Bora lá. Aqui ela fala sobre o comportamento, né, dela. E aí, eu vou trazer bem aqui no meio do parágrafo. Resolveu, Ruth resolveu seguir esse novo comportamento. Seguir a sogra, seguir a israelita, seguir para Israel. E ela fez o quê? Ela caminhou, ou seja, teve uma ação. Ela não ficou esperando com que as coisas caíssem do céu. Ela foi. E quando ela caminhou, ela foi espiga a espiga. Quando a gente começa a falar sobre a questão de trabalho, sobre construção, é difícil quando você vê muitas pessoas que foram favorecidas com dinheiro, foram favorecidas com um tema único, whatever, e estão bombando. Você não conhece a história delas. Você não conhece a história delas. Você não sabe há quanto tempo ela estava esperando para ter esse grande boom de abundância, independente se ela é certa ou não. Dentro do teu julgamento, dentro da tua percepção. Aqui o que eu quero trazer para você, senhor, é faça aquilo que precisa ser feito dia a dia. Você precisa emagrecer? Só por hoje, só por hoje, eu vou beber mais água. Eu não dou conta de deixar aquele pedaço de doce. Porque eu ainda não dou conta de lidar com as minhas emoções. Beba água. Jeff, eu preciso de clientes. Só por hoje. Se permita relacionar verdadeiramente com as pessoas. Jeff, meu casamento eu quero salvar. Jeff, eu não sei como me permitir ter mais prazer na minha vida. Só por hoje, amada. O que teu corpo está pedindo? Talvez seja descanso. Talvez seja um banho um pouco mais demorado. Talvez seja fazer um chamego. E talvez seja você chorar. Permita-se. Permita-se viver isso. Só por hoje. Procure realmente começar a se relacionar verdadeiramente com quem? Com você mesmo. Bora lá, continuando aqui. Toda pessoa, ela tem um passado com angústias, com sofrimentos, alegrias, conquistas, perdas, e traz um tanto assim de questões que estão dentro do seu coração que só você conhece. E que somente ela pode expor. Quem é você na fila do pão para chegar e botar o dedo na cara da amiguinha e falar: isso daqui está acontecendo porque você pediu chururu, 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 chururu. Ela pediu a tua opinião? Muitas vezes ela está falando porque ela precisa desabafar, ou muitas vezes ela está falando porque ela precisa apenas ser ouvida. Você, terapeuta, você, empreendedora, consegue e tem a capacidade de apenas ouvir. E se permitir colocar numa posição de humildade e perguntar: queres ajuda? Porque muitas vezes, e aí eu estou falando sobre uma ajuda genuína, de interesse. Porque a mulher sobrecarregada, a mulher que está reclamando que o marido não faz as coisas, que está falando que os filhos não obedecem, ela não precisa de um livro de neurociência naquele momento. Ela não precisa de 5, 10, 15 passos como tratar melhor ou educar o meu marido. Ela precisa de alguém que realmente
Valide o que ela está sentindo. Relacionamento começa com isso. Não estou dizendo apoiar. Valide o que ela está sentindo, porque somente ela sabe qual é a dor dela. Mas que tenha sabedoria, porque sabe como é a potência de viver num novo país, ter novos comportamentos. E olhe para ela e diga: que horas eu posso chegar na tua casa para poder te ajudar com as tarefas de casa? Você quer que eu fique com as crianças na parte da tarde? Você quer um vale night com teu marido? Para que você possa ter um pouquinho mais de intimidade com ela ou com ele? Quer ir tomar um café junto comigo? Ou posso te levar um bolo? A amiguinha empreendedora que está com dificuldade de ter cliente, antes de você pegar e falar, olha, faz isso, tá, 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 é, talvez perguntar como você está se sentindo com isso. O que você realmente gostaria, porque muitas vezes a gente está com as ideias das coisas que nós gostaríamos de ter nos nossos empreendimentos aqui no cabeção. E não temos coragem de botar para fora, porque achamos que não merecemos. E nós, mulheres, temos esse poder de viver uma relação verdadeira. Querida linda, maravilhosa, falo no feminino, porque a maior parte do meu público é de mulheres, mas isso vale para homens também. Tu tá pronta para realmente se relacionar de verdade, olhando olho no olho das pessoas que você quer? E aqui, como dos comentários que vem, essa é uma dificuldade absurda que tinha, né, sobre apenas ouvir. Às vezes a pessoa ela só quer falar e a fala cura. Ai, Jeff, mas fulano de tal falou que eu posso estar vendendo nesse momento. Venda é relacionamento. Construção e expansão é relacionamento. Qual a tua porção de vida? E talvez, dependendo de como foi o relacionamento ali, nos teus primeiros anos de vida, seja muito difícil sair para fora. Mas aqui eu me permito que seja você o instrumento de amor para essa pessoa, para que ela possa entender que ela pode sair desse aspecto infantil e ir para frente. Não seja você a virar e falar, se você fizer 100 agachamentos por dia, você vai ter o bumbum na mão. Mas seja você a dizer, parabéns pelos 10 que você conseguiu hoje. Como eu comentei ontem, aqui, o personagem, Ruth, ela sabia o valor dela com os novos costumes. Ela sabia qual era a nova identidade que ela estava buscando. Uma conexão e uma relação mais profunda com Deus. A pergunta que eu te faço: você sabe qual é a tua identidade? A tua identidade nesse mundo. E aqui eu vou usar a frase que ele usa. Você sabe a sua identidade em Cristo. Você tem coragem de não se envergonhar desse novo comportamento que você está tendo. E aqui vamos falar um pouquinho de sistêmica. É normal nos sentirmos envergonhados ou com uma sensação de que estamos fazendo coisas erradas com um novo comportamento. Porque você está sendo a mudança no seu corpo. Você está sendo o farol. E só recebe julgamento aquele que se permite ser luz, ser lapidado. Não é fácil. Não é fácil. Não vou falar para vocês que é a coisa mais simples do mundo ser lapidada dia a dia. Mas isso mostra sobre a tua vulnerabilidade e principalmente sobre a tua capacidade de viver algo novo.
A sugestão de leitura desse devocional é Provérbios 26. E eu separei, tá? Apenas 3 versículos aqui. Depois você vai lá e estuda mais. Quando você sabe quem você realmente é, trazendo aqui em Provérbios 26, versículo 2, na segunda parte desse versículo, assim, ele diz assim: assim a maldição, sem motivo justo, ela não pega. E por que que isso acontece? Porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Por qual razão? Eu sei quem eu sou. O chicote é para o cavalo. Versículo 3. O freio para o jumento. A vara para as costas do tolo. E, gente, quer dizer que eu não estou conseguindo. Só até tu aprender, até tu assumir a tua identidade. E somente adultos sabem fazer isso. Tu vai tomando mão. Existe um plano muito maior para cada uma de nós. E vai muito mais além da bolsa, cara. Uma mulher que sabe se relacionar, uma mulher que se permite viver isso, ela transcende. Versículo 5. Responda ao insensato, como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Jeb, o que é isso? Então o cara está sendo torpe comigo e eu preciso ser torpe com ele? Está sendo um tonto comigo, eu preciso ser tonta com ele? Às vezes sim. E às vezes, só que isso não significa você sair discutindo. Isso só significa conversa com Batman. Ou seja, não quero dar continuidade nesse assunto. E assim como Ruth fez ao seguir Noemi, porque ela teve um novo comportamento, fez uma escolha, um posicionamento, caminhe em direção àquilo que você quer. E o que que você quer desse novo comportamento? Qual é a vida que você está buscando? Qual é a esperança que você perdeu? E aqui fala sobre N coisas em Provérbios 26. Tenha mais empatia pelas pessoas. Assim como você, elas também têm uma história. E, baby, a tua história ela é única. Eu não sei o que aconteceu na sua vida para que você se desconectasse da fonte. Mas eu posso dizer que a fonte é abundante. Basta você estar disposta a receber. Esse é o devocional de hoje. Vou procurar estar aqui 7 horas da manhã, deixar essa pequena mensagem para vocês, ok? E eu quero fazer um convite. Isso daqui continua lá no YouTube, aqui no Instagram acaba, mas continua uma versão estendida do que é o devocional, tá bom? Meu muito obrigada, um beijo no seu coração e você possa sentir que sim, você é uma filha única. E sim, você é uma mulher única, uma pessoa, um ser humano único e muito amado. E muito amado. Um beijo, nos vemos e ó, versão estendida lá no YouTube. Bora lá, da comunidade aqui? Só rapidinho. Quem era a Ruth no rolê? Quem era esse personagem? Vamos lá. Moabita. N costumes. Diferentes dos costumes de Israel. Moabe, um país muito rico,
Israel naquela época, um pouco mais escasso. Somente essa transição, senhora, já começa a trazer uma percepção nova aqui, tá? Qual é essa percepção? E quando você sai de algo que você já está acostumado e vai para algo novo, é normal cair o teu desempenho. É normal você perder seguidores. É normal o teu marido, tua esposa estranharem o teu comportamento. É normal as pessoas do teu meio dizerem como você mudou. Gostava de você mais assim. Porque elas não estão acostumadas com quem vive a sua espontaneidade, com quem vive quem realmente a possibilidade, a capacidade que pode ser. Bora lá? Deixa eu trazer aqui algumas coisas referente a Ruth, né? Essa figura bíblica é, tão diferente. Existem alguns comentários, né, alguns estudos que dizem que ela não deixou Noemi por conta de uma relação homossexual que ela teria com a sogra. Não vou entrar nesse porém, porque o mundo costuma deturpar o comportamento de um amor verdadeiro, um amor, como que eu posso trazer para vocês? Um amor incondicional. Não é normal uma nora gostar de uma sogra. E isso mostra, esse relacionamento mostra que é possível você sim ter um grande relacionamento. Se você não tem um grande relacionamento com a tua sogra, não é porque ela não quer, é porque você está disputando um lugar que não te cabe. Porque no fundo da tua alma, tu quer ser melhor que ela. Só que existem duas maneiras de você ser melhor que a sua sogra. É ser melhor como mãe do teu marido ou ser a mulher que o teu marido precisa que você seja. Vivendo prazer, vivendo orientação, sendo uma adjutora, tendo o teu posicionamento e pedindo com que o teu marido se posicione junto com ele. Mas antes de pedir esse posicionamento, perceba se o que você está pedindo é um único lugar e que ele não pode amar nenhuma outra pessoa. Se é isto que no fundo do teu coração está dizendo, você ainda está num circuito infantil. Porque somente o bebê, somente a criança precisa ser amada exclusivamente. Não consegue entender que para uma expansão, que para um melhor convívio, um melhor. Para uma questão de território, essa que é a verdade. Que o masculino faz, que o homem costuma fazer. Ele precisa se relacionar. E se ele não se relaciona bem com a fonte dele, baby, ele não vai se relacionar bem com você. Não queira que ele te trate como a mãe dele, porque a mãe dele, ele não come. Queira ser tratada como mulher. Ah, mas eu não quero somente isso. Que tipo de relacionamento então você quer? Que tipo de novo comportamento você quer? É uma construção dia a dia. Eu quero viver um novo comportamento com meu marido, ok? Qual é esse comportamento? Você tem coragem de falar? Só adultos falam. Talvez você não tenha coragem de falar, como disse aqui no devocional, o título dele, não julgue, porque talvez você ainda traga dentro de você as vezes que você expressou aquilo que você queria, você foi julgado ou você foi condenado. Talvez você precise começar a conversa de apenas tenha a mente aberta.
Eu vou falar algo que é importante para mim. É sobre mim. Tu tem coragem de ouvir? E esteja pronta para talvez ouvir um não, agora eu não consigo. Porque cada um sabe sobre a sua vulnerabilidade. Assim como a outra nora de Noemi escolheu voltar para o antigo comportamento, ela não estava preparada, não tem certo, não tem errado, gente. Tem aquilo que ela dava conta de viver naquele momento. Talvez você viver um novo comportamento exija você ser ensinado por uma velha. Talvez esse novo comportamento exija com que você comece com as migalhas, com aquilo que são. Mas assim como Ruth, uma estrangeira, uma pessoa que começou a viver um novo comportamento, viúva, naquela época, viúvas não podiam casar ou dificilmente se casariam. Ela, por conta da constância dela, recebeu a oportunidade de seguir em frente. Boaz se encantou com a devoção, ou seja, com o cuidado, com o relacionamento que ela tinha com os demais empregados. Recebeu a orientação da mulher mais velha, que conhecia os costumes de Israel, para que ela pudesse ser agraciada por Boaz e se tornasse uma das esposas. Ou seja, ela estava disposta a ouvir para poder viver algo melhor. A pergunta que eu te faço, Amanda, tu está disposta a realmente ouvir a tua intuição e seguir, aumentar essa conexão? Tu está disposta? E para encerrar, novamente, que a nossa atitude seja de amor, porque eu não sei o que causa essa desconexão, mas seja de amor para com aqueles que se chegam a nós, pois atrás de cada pessoa há uma história. Assim como você tem a sua, todos nós temos a nossa. Te convido a ler o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos. É bem curtinha, mas fala muito sobre uma mulher que não era submissa, mas que usava de estratégia para poder ser agraciada e continuar firme no novo comportamento que ela tinha adquirido. Continuar firme nessa conexão íntima com Deus. E assim como nós começamos, essa é a minha oração, senhoras, para que você possa encontrar essa conexão maior com alguém que realmente com aquilo que faz sentido para você. Para mim está sendo Cristo. Para mim está sendo me reconectar com Deus, deixando de ver como um cara injusto, como um cara, e entendendo a minha pequenez. É isso que eu deixo para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Beijo, minhas lindas. Nos vemos amanhã.